Esse é um vídeo que eu não gostaria de fazer, mas eu acho que é necessário, porque assim, eu odeio ficar passando conteúdo mais introdutório ou ficar ensinando definições e tudo mais, só que eu falo muito sobre elas nos meus vídeos, então pelo jeito é necessário fazer esse vídeo. Pediram na seção de comentários para eu definir o que são os PUAs, o que são os incels e o que é MGTOW e quais são as diferenças entre os três grupos, um pouco da história de cada um deles. Eu vou tentar ser o mais resumido possível, o mais sucinto, porque se for pegar cada detalhe, senta que lá vem história. Na seção de comentários eu estou deixando vários vídeos a respeito de cada um desses três grupos. Na verdade são quase 4, mas eu vou explicando. Isso praticamente uma baita de uma lição de casa. Infelizmente eu não vou ter todos os vídeos em português, a maior parte deles vão ser em inglês, mas é assim mesmo. Então eu vou passar aqui a definição do que são os PUAs, ou os Red Pillars, o que é o Incel e o que é MGTOW. A primeira definição é os PUAs. PUAs é uma sigla que significa Pick-up Artist. Os PUAs, a meu ver, eles não existem mais por causa do Me Too, por causa dessas falsas acusações de estupro que a mulher pode fazer pode fazer vários meses ou vários anos depois do relacionamento. E isso praticamente matou o PUA. Os PUAs, eles viraram os Red Pillars hoje em dia. Eles tomaram o termo Red Pill só para eles, sendo que eu nem sei se esse termo ele se desenvolveu no meio dos MGTOW ou no meio dos PUAs, mas enfim. De uma forma resumida, os PUAs eles são os homens que eles conseguiram tirar proveito da revolução sexual, da liberação sexual após a segunda onda feminista, a partir da década de 60. Quando o uso de camisinha anticoncepcional foi popularizado, se tornou massivo e a mulherada começou a ser mais promíscua. Então esses caras eles se aproveitaram disso. Eles tinham recursos ou tinham aparência física, tinham um papo e conseguiram fazer a festa. E com o tempo a gente vê que o feminismo e o governo ele foi criando cada vez mais mecanismos para limitar esses caras. Porque se tu for pesquisar a respeito de PUA, o cara tem todo aquele negócio de game, de linguagem corporal, de ficar fazendo técnicas e manhas para dar em cima de mulher e conseguir pegar o máximo de mulher possível. E muitas dessas técnicas por exemplo, mentir a respeito do teu emprego, atuar, desenvolver uma personalidade, ficar falando aquelas coisas que tu sabe que funciona, que faz a mulher cair pra ti. E daí com o tempo tu pode ver que, por exemplo, inicialmente não tinha essa distinção entre casamento, né, estável. Ou estava casado ou não estava casado. Então a gente os caras começaram a tirar proveito da mulherada, tirar proveito entre aspas, porque um tá tirando proveito do outro. Mulher também mente pra homem, então dane-se. Mas enfim, por causa desses caras, as feministas começaram a encher o saco, a mulherada no geral, para o governo, e daí surgiram leis, por exemplo, como a lei da união estável. Ah, se tu está só morando com uma mulher e enrolando ela, não, tu está automaticamente casado. E daí depois vieram leis como as leis do no means no, que é simplesmente, o cara está dando em cima da mulher, a mulher está se sentindo assediada e tudo mais, é assédio, não sei o quê. E daí vem Yes Means Yes, que é aquele negócio assim de consentimento entusiasmado, tu tem que afirmar o consentimento, que é aquela novela que veio dos últimos anos tem cara que até tem gravador ou câmera no quarto dele para garantir que a mulher que ele tá só lá passando a vara de forma casual não vá acusar ele de alguma coisa depois. E vai cada vez piorando, até desde a década de 90, ao começo dos anos 2000, surgiram aquelas leis imbecis que diz que se a mulher tá drogada ou tá bêbada, ela não é capaz de consentir. Ora, então ela é uma criança, ela não tem nem que ser livre, né? Porque a pessoa não é livre para beber e ser responsabilizado pelo que fez ou se drogar. E, enfim, muitos desses casos, até mesmo se o homem tá alcoolizado ou tá drogado também, ele não é considerado estuprado, é só a mulher. Então a gente já vê a hipocrisia aí. Mas enfim, então da década de 60 até ali 2000, 2010, os PUAs eles fizeram a festa. E daí, praticamente quando surgiu Me Too, Yes Means Yes, PUA morreu. Porque como é que tu vai manter uma cultura de sexo casual, de pegar o máximo de mulher possível,
Se tu ir pra uma balada, um bar, uma boate, pagar um drink pra uma guria, passar um papo nela e levar ela pra casa pra passar a vara, se tu pode ser considerado acusação de estupro. Até mesmo nos últimos 10 anos eu já vi alguns artigos aí de feminista dizendo que se o cara mente pra enrolar a mulher, é estupro. Então o PUA, ele praticamente quando chegou aí terceira, quarta onda feminista, a partir aí do ano 2000, quando surgiram todas essas leis, eles acabaram morrendo. E também tem um outro detalhe dos PUAs, é que assim, os caras são bem predatórios, eles se aproveitam do resto dos outros homens, eles ficam lançando livro, fazendo seminário e cobrando por esses livros, seminários. Hoje em dia eles fazem até treinamento online via YouTube. É um negócio bem imbecil e eles não. Eles querem que a maior parte de homens continue sedento por buceta, continue escravoceta. Porque eles veem que se alguns homens deixarem de ser escravocetas e se tornar ao máximo, aumentar a quantidade de homens assim no mercado sexual, eles não vão ter para quem vender os seminários deles, eles não vão ter para quem passar as técnicas. Então se tornou um negócio bem oportunista, e o mais engraçado é que eles é que inicialmente tiveram a rixa com o MGTOW, porque é uma coisa que eu já discuti em alguns hangouts. O PUA, ele é um escravoceta do caramba, ele coloca o sexo e a mulher num pedestal, ele quer fazer de tudo para conseguir isso e o máximo possível disso, e daí quando ele vê um homem que não dá a mínima para isso, ele surta, ele começa a atacar esse homem. E daí, por exemplo, a gente tem alguns históricos. Por exemplo, quando tinha lá o movimento do direito dos homens, ou a Voice for Men lá nos Estados Unidos, com o Paul Whelan e o Dan Esmay, inicialmente os MGTOWs, lá por volta de antes de 2010, eles estavam junto no movimento do direito dos homens. E daí os MGTOWs eles começaram a notar que os caras que estavam ali no meio do movimento, os que eram casados, moravam com namorada, tinham filhos, os caras eram mais blue pill. Eles eram mais blue pills e não funcionava. Eles davam muita brecha para feminismo, davam muita voz para a mulher controlar o discurso. E daí ali teve a cisma, a rixa, que basicamente os MGTOWs eles caíram fora do movimento do direito dos homens e disseram que um cara que está casado, ou está morando com uma mulher, está numa situação de casamento, ele não pode ser considerado MGTOW. E o Paul Whelan e o pessoal do movimento do direito dos homens, eles tinham aquela visão de MGTOW se tornar uma força política. E daí nessa época o Paul Whelan, o Aaron Clarey, que também está mais vinculado com os PUAs, e uns outros PUAs, os caras começaram a doxear, atacar os caras que começaram a fazer conteúdo MGTOW no YouTube, o Barbarossa e o Stardust. Então esse é só um exemplo histórico para a gente lembrar. Eu vou pegar um pouco mais a respeito disso conforme eu for desenvolvendo a parte de MGTOW também desse vídeo. Mas enfim, um outro exemplo que a gente tem dos PUAs clássico, tem o Rolo Tomassi, o conteúdo dele é legal, eu acompanho ele no Twitter, comecei a ler o livro dele e não terminei, só que o problema é que o Rolo nem tanto, mas um monte de cara que tá lá no meio do círculo dos PUAs, que hoje em dia eles se chamam de Red Pillars, eles continuam com essa ideia de colocar a buceta no pedestal. Eles não são escravoceta, assim, só que eles desenvolveram um monte de técnica para se adaptar e para continuar perseguindo mulher, porque eles valorizam a interação sexual com mulher e valorizam a companhia feminina muito mais do que os outros grupos de homens. Então eles estão mais ou menos na seguinte situação: não importa o quanto as leis piorem, não importa quanto os riscos de relacionamento se tornem cada vez maiores, eles acham que tu tem que continuar se esforçando, fazendo o máximo de dinheiro, se tornando o melhor homem possível que tu pode ser e continuar conquistando a mulherada. A mulherada do topo, assim, os caras estão se tornando cada vez mais exigente, assim, mais ganancioso, da mesma forma que a mulherada se tornou. A mulherada, qualquer mulher de nota 5, 6 para cima acha que merece um cara nota 9, nota 10. Então, assim, da mesma forma que eles começaram só tentando se aproveitar do sistema e curtir a vida e sendo hedonista, eles continuaram do mesmo jeito. E teve muitos deles que se casaram, tiveram filhos, tomaram um divórcio. Inclusive até o Rush V, que é um PUA conhecido internacionalmente, ele teve uma crise de meia-idade bem parecida com a do pessoal realista aqui no Brasil. Que o pessoal realista, eles ficam sendo PUA, ficam sendo putanheiro,
durante 10, 15, 20 anos, e daí de repente eles têm uma crise de meia-idade, e daí eles decidem virar tradicionalista, decidem virar conservador. E daí eles se tornam mega exigentes, aí eles estão lá com 35, 40 anos e agora eles querem uma guriazinha de 25, virgem, tradicional, conservadora, que agora ele vai ter honra, agora ele vai ter família e tudo mais. Então os PUAs eles estão meio que nesse caminho. O Rushdie mesmo, ele tentou fazer isso quando ele estava na crise de meia-idade dele, arranjou uma foto aí qualquer e tentou transformar uma whore, né, uma puta, em uma dona de casa. A guria traiu ele. Pensa nisso, um dos reis do PUA, o cara foi traído. Ele não foi alfa o suficiente para manter ela. Isso é tudo, é uma fábula. Uns outros caras que nem o Rolo Tomassi e... não vou lembrar o nome dos outros caras, mas esses outros caras eles entendem que assim, não é só linguagem corporal, não é só técnica nem nada disso. O cara tem que ter recurso também. Ele tem que ter recurso para manter a mulher tem que precisar dele financeiramente, o cara tem que fazer os joguinhos para manter a atração física e tudo mais. E é aquele detalhe, para eles parece que isso vale a pena. Eles valorizam bastante companhia feminina, eles valorizam bastante sexo, então para eles todo tipo de esforço para manter esse jogo funcionando vale a pena. Só que o problema é que assim, eles não aceitam a opinião de outros grupos. Desde o começo de MGTOW, eles vêm com aquele papo, tu não é alfa o suficiente, bababá. E tem aquela coisa, eles fazem dinheiro em cima de outros homens. Ao invés de tentar passar informação de graça e ajudar o cara e ver se numa dessas, se o cara realmente ele não tem mais essa vontade de casar e ter filhos, e ele tá tendo uma depressão por causa disso, ajudar o cara a encontrar um outro caminho para ele ou algo parecido, não. Teve até um caso não vou lembrar o nome do cara, o carecão que trabalha junto com o Rolo Tomassi. O cara cobra pro pessoal mandar pergunta para ele e ele fazer vídeos. O cara tava basicamente naquela fase da Red Pill Rage, da pós-Red Pill Rage, assim, do Vale do Suicídio. Que o cara tinha visto a natureza feminina, ele viu que ele não queria mais casar, não queria mais ter filho, não tava nem a fim de ficar perseguindo mulher, ele tava naquela depressão, porque ele não sabia o que fazer da vida dele. A solução desse cara PUA foi o seguinte: não, cara, tu tem que continuar levantando peso e fazendo dinheiro e se tornando o melhor cara possível, e daí tu tem que voltar pra perseguir a mulherada. O cara não tava mais nessa vibe, ele não queria mais saber disso. Só que os caras se limitam a isso. Eles não entram na cabeça deles que outros homens não estão dispostos a correr o mesmo risco, não valorizam tanto a companhia feminina, não valorizam tanto o sexo. É a expressão que os MGTOWs usam, né? The juice isn't worth the squeeze. Não vale a pena tentar espremer a laranja porque a quantidade de suco que vai sair não justifica o esforço. E tem um vídeo bem clássico do Barbara Olson, que traduziram, que está aqui na descrição do vídeo, que ele resumiu muito bem o que é PUA. PUA é o cara que, depois de estudar o que as mulheres querem, ele vai atrás da mulherada e dá para a mulherada exatamente o que elas querem, para ter acesso à companhia e ao sexo delas, só que ao mesmo tempo eles dizem que PUA não é especificamente sobre dar para as mulheres exatamente o que elas querem. Os caras são escravoceta para conseguir sexo, para conseguir companhia feminina, só que eles não querem admitir que eles são escravoceta. Porque, por exemplo, qual é a distinção entre um PUA e um MGTOW? O PUA ele vai levantar peso porque ele quer ficar musculoso e definido para atrair mulher. O MGTOW ele vai levantar peso porque ele está preocupado com a saúde dele, porque ele quer ter uma expectativa de vida legal. O PUA ele vai comprar um carro esportivo para atrair mulherada. O MGTOW ele vai comprar o carro que ele está afim de dirigir e foda-se. Isso vai para tudo, isso vai para linguagem corporal, para vestimentas e tudo mais. E tem um outro vídeo do Coltrane que não é tão relevante porque ele não fala muito a respeito de PUA no vídeo dele. Só que ele diz assim que a solução atual dos PUA, dos Red Pillars, para a questão do relacionamento entre homens e mulheres é pegar os piores fatores do tradicionalismo da década de 50 e juntar com os piores fatores do PUA atual. Ou seja, tu tem que ser um cara que está lá trabalhando 40, 50, 60 horas para sustentar a mulher que vai ser tua dependente, preguiçosa do cacete. E além disso, tu ainda tem que tirar parte do teu tempo livre para ficar levantando peso e ficar bem definido lá e fortão para manter a atração física dela. Então tu tem que sustentar a mulher e tu tem que ficar malhando, se mantendo atlético para ela não te trair.
Porque eles entenderam um pouco da realidade feminina. Aquele detalhe, enquanto ela está dependendo financeiramente de ti, enquanto tu está provendo para ela não vai se divorciar porque ela precisa de ti. Se ela tiver uma vida bem mais confortável morando contigo do que ela teria se ela se divorciasse, pegando só uma fração da tua grana, ela vai continuar contigo. Mas isso não quer dizer que ela não vai te trair. Então o PUA ele ainda tem que ficar levantando peso na academia e continuando usando as técnicas de PUA. Resumindo, tu vai arranjar uma namorada ou tu vai se casar com ela e tu vai ter que passar eternamente o resto da tua vida se comportando que nem tu tá no começo do relacionamento. Correndo atrás, comprando presente, fazendo agrado e tudo mais o tempo todo. É esse o tipo de dinâmica. Tipo, é basicamente como ter um outro emprego. Quando é que o cara vai ter tempo para relaxar, para descansar, para curtir a vida? Não, os caras querem passar o resto da vida servindo mulher porque eles valorizam demais buceta. Imagina tu ter que passar 24 horas por dia, 7 dias por semana, atuando. É mais ou menos isso. Então, essa é a rixa do MGTOW com o PUA. O PUA ele ainda está disposto. Tem até um vídeo do Alexander MGTOW, que eu coloquei aqui na descrição dos vídeos, que ele mostra, por exemplo, que o PUA ele está só um nível um pouco abaixo do tradicionalista conservadorzão religioso. O tradicionalista conservadorzão religioso ele está disposto a sustentar a mulher e ele quer pegar uma guriazinha jovem, virgem, religiosa e tudo mais. Ele quer o unicórnio dos unicórnios. O PUA, em comparação, ele está disposto a fazer uns agrados, talvez casar, talvez ter filho, mas não é bem garantido. Alguns estão dispostos a sustentar a mulher, outros não. E eles querem uma mulher jovem, atraente e fértil, só que não necessariamente virgem, mas pelo menos com um pouco menos parceiros sexuais. Então, eles ainda estão meio que no caminho meio de tradicionalismo, de conservadorismo, só que não são tão extremo. É só isso. E eles entendem um pouco da natureza feminina, só que assim, eles valorizam tanto a companhia feminina e tanto o sexo que isso não faz tanta diferença. Então eu acho que eu cobri mais de tudo isso. A diferença básica entre o PUA e o MGTOW é que assim, o PUA, se ele encontrar uma mulher que ele considera um unicórnio grande o suficiente, ele vai aceitar se casar, ele vai aceitar morar junto, ele vai aceitar ter filhos. Eles mesmos falam que assim, mas para tu ser um homem tu realmente tem que correr riscos. Mesmo que às vezes esses riscos sejam assinar um contrato de merda, que tu não tem nada a ganhar, que tu só vai perder. Então, essa é a diferença. O MGTOW ele pode ter todas as técnicas de PUA, pode pegar um monte de mulher, só que não importa o quão boa seja a mulher que ele encontra e que ele comece a se relacionar, ele jamais vai se casar. Ele jamais vai ter filho. O MGTOW ele valoriza bem mais a liberdade dele, o bem-estar dele, do que o PUA. O PUA ele ainda valoriza demais a companhia feminina e o sexo, e ele tem aquela questão da honra, de querer estufar o peito e falar que ele é mais alfa que os outros homens e tudo mais. E PUA basicamente ele se baseia em cima disso. Só que conforme a gente tem hoje em dia essa cultura das falsas acusações, do Me Too, do consentimento que a mulher pode retirar semanas, meses ou até anos depois, PUA vai acabar morrendo. PUA e Red Pill vai acabar morrendo, não tem muito o que fazer. Sobre os incels, que são os celibatos involuntários, eles são... Não vai ter muito vídeo resumido aqui, eu vou ter aqui na descrição alguns vídeos mais longos, bem detalhados. É uma questão bem mais sensível, bem mais grave dos incels, porque a gente teve a Revolução Feminina, popularização de camisinha e de pílula anticoncepcional a partir da década de 60, a mulherada se puteou até não der mais, e lógico, os PUAs assim, ou eles eram esses 20, 10% de homens que estavam no topo, eles fingiam ser esses 20 ou 10% de homens que estão no topo para atrair a mulherada. E daí tu tem os homens mediano e tu tem os homens abaixo de mediano, que seriam os incels. Os incels eles seriam basicamente os 20% homens mais baixos do mercado sexual ou os 40% mais baixos, que eles foram deixados para trás nesse mundo pós-liberação sexual, pós-segunda onda feminista. Porque nos tempos de antigamente, imagina um incel, é um cara que assim, ele não nasceu atraente, talvez ele não tenha uma personalidade também muito atraente e não tem dinheiro. Então o cara não tem nada para compensar.
Só que nos tempos antigos ele poderia pelo menos ser um bom provedor. Então tu imagina uma sociedade assim de 70 anos atrás, ou mais de 70 anos atrás, no qual tu não tem assistencialismo, tu não tem ação afirmativa, tu não tem leis trabalhistas beneficiando a mulher, a maior parte dos empregos exigem esforço físico. Então esses homens, eles poderiam se tornar provedor e com isso conseguir a companhia de uma mulher. Para casar e ter filho, eles iam ter acesso à reprodução e companhia feminina. O Stefan Molyneux ele fez uma piada bem engraçada, que ele disse o seguinte, ele falou, por acaso existia friend zone antes de existir o estado de bem-estar social? Ou seja, todas essas ações afirmativas, assistencialismo, leis feministas e tudo mais que favorecem a mulher para a mulher conseguir se aposentar mais cedo e ter acesso a trabalho, e cotas e tudo mais. Ele falou, por acaso existia a friend zone? Por acaso o cara ficava orbitando numa mulher sendo enrolado por ela? Não existia, porque todo homem, por mais que o cara não fosse atraente, ele poderia se tornar um provedor e com isso ele conseguia a companhia de uma mulher. Em alguns aspectos, os incels, assim, eles estão bem mais realistas, bem mais juntos com a realidade do que os PUAs. Eles têm uma visão um pouco mais pragmática. Então eles entendem que assim, o feminismo e a liberação sexual ferrou com eles. E alguns deles até entendem que a mulherada... Tem muita mulher que não quer nada com eles. Ainda mais aquela mulher que é uma nota 4, 5, 6, mas que uma noite da vida dela ela conseguiu transar com um cara nota 8 ou nota 9, porque o cara só queria dar uma bimbada e sumir. E agora ela acha que ela merece um cara nota 8, nota 9. E daí a gente tem todo esse falso empoderamento, essa falsa independência que o governo está dando para as mulheres. E os incels, eles viram que isso ferrou com eles. Então, os incels, eles entendem que também... Outra coisa que os PUAs não entendem é que uma sociedade com esse nível de promiscuidade, esse nível de poligamia que a gente tem hoje em dia não é sustentável. Porque a gente está vendo, a mulherada vai encalhar, sendo mãe solteira ou sendo divorciada, algumas sem nunca ter se casado, nunca ter tido filhos. Por quê? Essas mulheres elas são nota abaixo de nota 6, abaixo de nota 7, só que elas estão mirando nos caras que são nota 8 para cima. Esses caras estão só usando elas para sexo, estão enrolando, eles não vão se casar com elas, não vão ter filho. Só que na cabeça emotiva e não racional dessas mulheres, elas acham que elas têm que ficar mirando para cima, elas não estão dispostas a baixar o nível delas. Por exemplo, se não fosse essa questão da regra 80-20, de 80% das mulheres mirarem só nos 20 caras que estão no topo, não iria existir incel. Porque o cara é um incel, ele é um nota 4, ele ia conseguir arranjar uma guria nota 4. É nota 5, ia conseguir arranjar uma nota 5, 6, e por aí, enfim, por aí vai. E tem uma entrevista bem longa, assim, interessante com um carinha incel no site Fallen State, que eu coloquei aqui na descrição. E tem umas duas análises bem longas, é só para quem entende inglês. Só que é interessante porque o cara fez uma entrevista com o incel, e os incels parece que eles surgiram no 4chan, lá por volta de 2010. Porque, lógico, teve aquela interação dos incels com os PUAs e com os MGTOWs, e compartilhando informações, os caras conseguiram se localizar. Só que tem uma falha nos incels que é o seguinte, eles têm uma visão idealizada de mulher, eles são meio blue pill. Eles não querem culpar a mulher por causa de excessos de feminismo, eles caem muito nesse conto que as mulheres foram manipuladas, não sabiam o que elas estavam fazendo. Só que pelo menos eles entendem, algumas coisas que eles propõem são meio absurdas, como por exemplo, achar que sexo só pode ser liberado para depois do casamento, então se a pessoa transa fora do casamento tem que ter uma punição. Só que em outras coisas eles são mais sensatos assim de dizer que adultério, traição tinha que ter penalização, mesmo que não fosse cadeia. Tinha que perder guarda de filhos, perder direito à pensão, né, ou partilha de bens, tinha que tomar alguma multa. Então algumas coisas eles entendem naquele escopo grande de sociedade. Porque eles veem que uma sociedade, que nem naquele texto da bolha misândrica, uma sociedade na qual tu tem um monte de beta que não tem acesso à companhia feminina e não tem acesso a sexo, não é uma sociedade sustentável, porque a sociedade ela depende da produção extra desses homens trabalhando para sustentar mulher e filhos, e a sociedade depende também da provisão e da defesa desses homens. Quando tu tem um monte de homem beta que não tem acesso à esposa, não tem acesso a filhos, o cara vai viver só para si mesmo e vai levantar o dedo médio para a sociedade. Então isso
tanto o MGTOW concorda com isso e até incel concorda com isso. A diferença é que os incels, assim, eles nasceram na posição pior da roleta. Os caras nasceram com pouca aparência física, ou deficiente, ou com personalidade não atraente, talvez autismo, alguma outra coisa, e ainda por cima nasceram sem dinheiro, então não tem nada para compensar. E como eu já disse, nos tempos antigos o cara ainda conseguiria arranjar um trabalho, e como não tinha tanta mulher no mercado de trabalho, ele ia conseguir casar e ia conseguir ter filhos. A gente deve ter vários avós ou bisavós que, nos padrões atuais, seriam incel. Mas como eles cresceram numa época que as mulheres não estavam mimadas, não tinha essa expectativa totalmente irreal, não existia feminismo, existiam mais oportunidades de trabalho para homens no mercado, e praticamente como se fosse até uma reserva de mercado, a maior parte dos empregos na sociedade eram para homens, então eles conseguiam ter esse relacionamento, mesmo porque a gente discute várias vezes aqui no canal. Relacionamento entre homem e mulher é um relacionamento transacional. Se a mulher não precisar de ti financeiramente, ela não vai continuar contigo. Tem uma frase que o pessoal fala assim, se tu acha que a tua namorada, a tua esposa te valoriza tanto assim, larga o teu emprego ou seja demitido para tu ver se ela vai continuar contigo. Aliás, eu mesmo falei num vídeo meu que conforme foi tendo essas mudanças no mercado sexual e as mulheres elas foram emancipadas, empoderadas e liberadas com dinheiro público, o que aconteceu? Elas já não precisavam da proteção do homem por causa da polícia e tudo mais, não precisava da provisão do homem porque tem o governo jogando dinheiro nelas e mantendo um monte de lei trabalhista feminista. Então o que restou? O que restou para elas foi só a parte emocional, da atração física e de ficar curtindo a vida e tudo mais. Então se tu for ver, os PUAs, o Barbarossa ele falou no vídeo dele sobre games, sobre os PUAs, que basicamente é isso que restou. Tu ser um cara responsável, ser um provedor, um protetor, não é mais o suficiente, porque as mulheres já estão ganhando isso do Estado. Então tu só tem aquele flashing, tu tem que ter um carro bom, tu tem que pagar baladinha, tu tem que pagar viagem, tu tem que ser aquele cara que tem a linguagem corporal certinha, gastar dinheiro em roupa para ficar atraindo a buceta. Então o PUA basicamente não é só os caras que se aproveitaram, fizeram a festa no período pós-revolução sexual, mas como eles são também um resultado disso, eles são uma consequência disso. Só que a gente pode ver que a nível macro isso não é sustentável na nossa sociedade. E não tem muito mais o que falar. Incel, assim, os caras são tão fodidos, que o mundo não dá a mínima para eles. Então não tem muito conteúdo online, o pessoal tá cagando para eles. E tem até no vídeo que eu coloquei na descrição aqui do Stardust, do Thinking Ape, ele fala que a mídia mainstream chegou 10 anos atrasada na festa, porque quem estava na Manosphere Online já sabia a respeito dos incels. Os incels, eles estão meio black-pilled, eles já meio que aceitaram a situação deles. Alguns são loucos para comprar boneca sexual. Só que o Thinking Ape ele falou uma coisa muito correta, que ele disse assim, a sociedade não está dando a mínima para os incels. E ela deveria se importar. Nem tanto por causa dos incels, porque eles vão provavelmente acabar virando MGTOW, meio que uma mistura de incel com MGTOW, e vão ficar na deles, isolados. Só que o detalhe é o seguinte, tem toda aquela metade da população, mulheres e crianças, que dependem de homens, e é aquela coisa, a hora que o Estado abandonar as mulheres, começar a cortar gasto público e cair essa fachada de independência, de empoderamento feminino, as mulheres vão sofrer junto, entendeu? Tipo, os incels estão sofrendo agora, mas a mulherada vai sofrer depois bem mais. E os filhos dessas mães divorciadas, solteiras também. É uma coisa assim que vai gerar um colapso gigante, está gerando um colapso gigante na quantidade de casamento, na taxa de natalidade, e a gente pode ter uma recessão de algumas décadas resultando disso. Mas como eu já disse, os incels eles são duplamente fodidos, eles nasceram com o pior jogo de cartas para jogar e ainda por cima a sociedade não dá a mínima para eles. E agora vamos lá, vamos falar de MGTOW. Pelo que eu lembro, MGTOW ele começou eu acho que entre 2005 e 2010. E MGTOW inicialmente ele era tradicionalista. Ele era aquele antifeminismo tradicionalista, de querer voltar às raízes, de incentivar a mulherada para ter um comportamento
de papel de gênero feminino, de ser dona de casa, focar em marido, focar em ter filhos, e para o homem ser o provedor e tudo mais. E daí, na verdade, com o tempo foi se adaptando. Isso era MGTOW 1.0, era o comecinho. E daí, uma coisa que o MGTOW 1.0 pegou é o seguinte: eles eram tradicionalistas, conservadores, só que eles eram bem libertários, bem minarquistas. Eles viam que assim, o governo está liberando, empoderando essas mulheres com assistencialismo, estado de bem-estar social, seguridade, e o único jeito de resolver o problema é acabar com isso e voltar para o que funcionou durante os últimos milênios, os últimos séculos: papel de gênero, homem provendo e a mulher cuidando da casa e dos filhos e o homem protegendo também. Só que daí, por volta de 2010, eu acho que um pouquinho antes de 2010, teve essa rixa lá no movimento do direitos dos homens, no A Voice for Men, que os MGTOWs, eles viraram MGTOW 2.0 e eles perceberam o seguinte: da mesma forma que a esquerda, com o feminismo, quer que o homem se sacrifique pela sociedade e pelas mulheres e não oferece nada em troca, a direita, que seria também esse lado meio do... Mesmo os caras sendo libertários e minarquistas, a questão é que eles eram tradicionalistas, eles eram conservadores. A direita também estava querendo fuder com os homens, estava oferecendo só um pouquinho mais, só que estava fudendo com os homens por causa dos riscos atuais de casamento, de divórcio, do homem não ter direito à guarda dos filhos, de, dependendo do país, não poder fazer exame de DNA, poder tomar uma fraude de paternidade. Então o MGTOW chegou naquela conclusão que tanto a esquerda quanto a direita está querendo ferrar com eles. Então eles não têm nenhum lugar para parar, não tem nenhum porto seguro. E até mesmo no movimento do direito dos homens, lá no Voice for Men, eles estavam vendo que estava começando a aparecer umas mulheres lá, as proto-conservadias, né, que estavam começando com aquela ondinha de tipo, eu sou uma antifeminista, de levantar um cartaz e falar alguma besteirinha dizendo que não precisa do feminismo, mas elas estavam só dando uma de camaleão. Porque elas estavam vendo que feminismo ficou uma palavra que ficou com um rótulo feio e elas estavam se adaptando. Só que o A Voice for Men, assim, o movimento de direitos dos homens, eles ainda acreditavam naquele igualitarianismo, ou no complementarianismo. De achar que o homem e a mulher eles têm que ter um relacionamento de igual para igual e que as contribuições dos dois são iguais. O homem e a mulher eles têm o mesmo valor dentro do casamento. Então surgiu o MGTOW 2.0, que é o atual, lá de 2010. Os que começaram a fazer conteúdo online foram o Barbarossa, o Stardust. Teve um pessoal, tanto PUA, que começou a atacar MGTOW, o Aaron Clarey, por exemplo. O Paul Elan também, do movimento de direitos dos homens, começou a atacar MGTOW, porque ele não queria ter uma racha do grupinho deles. E hoje em dia, o engraçado é que tu vê aqui, assim, que os PUAs, os Red Pills, e o movimento do direitos dos homens, hoje em dia, eles estão simpatizando com o MGTOW. Alguns estão até dizendo, não, o MGTOW estava certo. Então todo mundo meio que está chegando à mesma conclusão dos MGTOWs. Mas enfim, teve essa rixa porque os MGTOWs viram que existia tanto o ginocentrismo de esquerda quanto o ginocentrismo de direita, e eles viram que eles não queriam ser usados por ninguém, por nenhum dos dois lados. Então assim, MGTOW ele pegou tanto aquela parte de não acreditar na igualdade entre homem e mulher, não ter essa ideia de egalitarianismo, de complementarianismo, de não, tipo, o homem ele é mais forte que a mulher, ele é mais inteligente que a mulher, nos relacionamentos ele vai ter o papel de protetor e provedor, e a mulher vai sugar bem mais do que oferecer no relacionamento. Só que a gente começou a formar essa ideia de 2010 para cá de que o único jeito de convencer o homem a fazer isso é resolver as leis feministas, porque senão os caras não vão se casar, não vão ter filho, eles não estão dispostos a arriscar isso. O MGTOW ele preza muito a liberdade, o bem-estar dele, a expectativa de vida dele, ele não está disposto a se sacrificar, seja pela nação, seja pelo governo, seja pela mulher, seja pelos filhos. E ele não acredita na igualdade entre os gêneros e no complementarianismo, que se o homem ele vai ser mais responsável pela família, pela mulher, pelos filhos, então ele tem que ter autoridade, ele tem que ter mais direitos. Então esse foi o começo. E daí tem aquela parte também que falam de MGTOW, que existem níveis MGTOW. Eu pessoalmente abandonei essa questão dos níveis, eu acho de certa forma desnecessário.
E até tem gente que fala que em vários momentos da história da humanidade existiu um MGTOW, que basicamente, de forma resumida, é aquele cara que não quer casar e não quer ter filhos. Tem alguns que simplesmente decidiram que não querem isso de jeito nenhum, e tem alguns que são os relutantes. Os relutantes são aqueles que, se as leis melhorassem, eles talvez se casariam, eles talvez tivessem filhos. Só que assim, tanto o MGTOW quanto o POA, eles foram afetados pelas mesmas coisas. Porque se tu for pegar inicialmente MGTOW poderia ser considerado só, não vou ter filho e não vou casar no papel. Mas se tu morasse num país ou num estado que não existisse união estável, tu poderia até se dar o trabalho de morar com uma namorada. Até isso poderia acontecer, porque a questão do MGTOW assim não é... Primeiro é a parte do relacionamento entre homem e mulher, que tem que ser um relacionamento natural, no qual o homem, como ele é mais responsável, ele é o protetor, ele é o provedor, ele tem que ter autoridade. Essa é uma conclusão que a gente reforçou bastante nos últimos anos, nos últimos 5 anos. Só que a rixa inicial do MGTOW não é tanto com as mulheres, e o foco não é nas mulheres. O foco é mais em si mesmo, em buscar a sua autovalidação, o seu próprio desenvolvimento, independente de mulher. O MGTOW é o cara que vai levantar peso porque ele quer levantar peso. Ele vai comprar um carro porque ele quer comprar um carro. Ele vai ter uma casa de determinada forma porque ele quer a casa assim e pronto. Ele vai se vestir de tal forma porque ele quer se vestir dessa forma e pronto. Ele não quer ser usado pela esquerda, não quer ser usado pela direita. Ele não vê a mulher como problema, reconhece os defeitos dela, o comportamento dela, a hipergamia e tudo mais. Só que a rixa principal do MGTOW é com o ginocentrismo, é com o Estado, é com as leis, é com o governo. A rixa principal do MGTOW é que ele não quer se relacionar com a mulher junto com o governo junto. Com o governo dando direitos extras para a mulher, dando benefícios extras para a mulher, e ele não tendo nenhum tipo de proteção ou garantia no contrato de casamento, porque o MGTOW ele preza o dinheiro dele, ele preza a liberdade dele. Ele não está disposto a sacrificar isso e a correr o risco de se tornar um escravo, pagando pensão, ou de ser traído e não ter nenhum mecanismo legal para punir a mulher. Ou pior, tomar até uma fraude de paternidade, ou morar num país que não pode fazer uma porra de um exame de DNA. Então a rixa principal com o MGTOW é com o governo. O governo e também com o quanto as mulheres elas estão dispostas a usar o governo para ferrar com os homens, para tentar dominar os homens no relacionamento, porque é que nem eu digo aqui no canal. O homem ele gosta, ele confia na mulher muito mais do que a mulher confia e gosta do homem. O homem quer se relacionar com a mulher de igual para igual, sem ter o governo no meio. A mulher quer se relacionar com o homem numa posição de dominação, tendo mais direitos, mais benefícios, mais privilégios para tentar dominar o homem. E o mais engraçado disso tudo é que a gente já teve experiências nas últimas 2 décadas aí desses casais que a mulher tem mais dinheiro que o homem e o homem se tornou o dono de casa. O cara virou um cucão, o cara tomou um divórcio, tomou chifre, porque é aquele mecanismo natural. Então até eu acho que todos assim, os incels, os PUAs, Red Pill e os MGTOWs, todos eles estão de acordo nessa questão. De que o homem ele tá acima da mulher e no relacionamento vai ser assim. Se a mulher não precisa do cara, ela vai dar um pé na bunda, ela não vai continuar com o cara. Ela tem que necessitar do cara fisicamente e financeiramente. E os 3 grupos eles estão nessa rixa atualmente com o governo. Que eles veem que o feminismo e o governo ferra com eles. Cada um da sua forma. Só que o que difere é o quanto cada grupo valoriza a mulher, a companhia feminina, ou coloca num pedestal, e o quanto cada grupo está disposto a se sacrificar ou correr risco para conseguir companhia feminina, para conseguir casar e ter filhos. MGTOW é o grupo que está menos se importando com isso. Aliás, até alguns incels estão se tornando MGTOW. Até alguns PUAs, Red Pills estão se tornando MGTOW. É tudo uma questão de tempo. Conforme tu vai amadurecendo também, tu começa a priorizar mais a tua liberdade, o teu bem-estar, e a libido vai diminuindo, tu não valoriza a mulher também da mesma forma que tu valorizava anteriormente. E para concluir, tem um vídeo aqui que só vai estar em inglês, que é do Groundwork for the Metaphysics of MGTOW, do Marcus, que se chama Art of War, Trench Warfare. Que é muito engraçado e muito interessante porque ele faz um exercício pegando desde o comecinho de MGTOW, porque a questão do MGTOW é o governo, é as leis, não é tanto as mulheres. As mulheres vão ser o que elas sempre foram. O governo só tem que sair do caminho e cada casal, cada homem e mulher decidir como é que eles vão se relacionar. Como era antigamente.
Antigamente, tu pode até achar assim, existia traição, existia a mulher querendo abusar o marido e tudo mais, mas isso se resolvia sem o governo, se resolvia na família, entendeu? Ou até mesmo na comunidade religiosa onde viviam e tudo mais. Mas enfim, a premissa inicial é que tu tem que tirar o governo da parada. Então, nesse vídeo da Trench Warfare, que é a guerra das trincheiras, o que aconteceu? Ele faz um exercício pegando o seguinte. Inicialmente, o jeito do cara se relacionar com uma mulher sem ter que lidar com o governo era não casar no papel, só morar junto. Aí as feministas e as mulheres chegaram exigindo para o governo, não, a gente não pode deixar os homens ter essa liberdade, a gente tem que dominar eles. Aí fizeram o quê? Fizeram união estável. Aí a partir desse momento, ok, se tu quer ser MGTOW, se tu quer ser um cara independente, não quer trazer o governo pro teu relacionamento, tu já não pode mais morar junto. Antigamente era só não se casar no papel e não ter filho. Então, conforme elas vão criando cada vez mais coisa, tu vai ferrando mais ainda com o cara. E o cara tem que ficar avançando uma trincheira para trás enquanto as mulheres avançam uma trincheira para frente. Quando começaram com essas leis de que a mulher, se ela tá bêbada, é estupro, aí, opa, tu teve que avançar, retroceder mais uma trincheira. Então não dá mais pra ficar pegando mulher em balada, em boate, tem que ficar transando com a mulher só tu estando sóbria, ela estando sóbria, não pode consumir nenhum tipo de droga. Já começa a ferrar aí. Aí começa aquela coisa do Me Too, do consentimento. Aí, tá, agora já começa a ferrar até com o Tinder. Tu tem que retroceder mais uma trincheira, porque tu não pode simplesmente pegar uma mulher e já sair pegando nos primeiros encontros. Tem que ver se ela é amiga de alguma amiga, ou amiga de algum amigo, do mesmo círculo de amigos, conhecer um pouco mais. Então, cada vez mais, vai retrocedendo cada vez mais as trincheiras. E daí no MGTOW tem aquele termo que é o monk, o monge, é o celibato, é o cara que é celibato voluntário, ele ou porque ele já não se importa tanto com companhia feminina e sexo, ou simplesmente porque ele não está disposto a correr nenhum risco, ele se torna um celibato. Então, uma coisa que ele falou no vídeo é que, inevitavelmente, conforme as leis feministas forem piorando cada vez mais, MGTOW era uma coisa que era só não casar, não ter filho, vai começar a se tornar uma coisa cada vez mais limitada e talvez a solução final, a solução final seja simplesmente se tornar monge. Assim, todos os homens vão ter que se tornar monge e vão ter que arranjar bonecas sexuais. Fazer o quê? Mas é... E outra coisa que eu não falei, outra parte da guerra de trincheiras é, por exemplo, também Maria da Penha. Que daí foi mais dominação, foi mais coisa pra ferrar com o homem. Quer dizer, tu não pode nem morar com uma namorada, mesmo que onde tu mora não existe nenhum estável, porque em qualquer briga, qualquer bateção de boca, até mesmo se ela te agredir, tu tá ferrado, tu não pode nem se defender. Então, tem muitos vídeos que os caras falam assim que a MGTOW é a única solução, ou todos os grupos vão acabar chegando em MGTOW. Eu não lembro qual é a ordem cronológica, mas eu acho que os MRAs, Movimento do Direito dos Homens, esses caras da Voice for Men, eles chegaram em MGTOW antes dos outros grupos, talvez lá por volta de 2015, por aí. Agora 2016, 17, 18, com Me Too e tudo mais. Os PUAs estão chegando no mesmo nível de MGTOW. Até mesmo um dos caras que trabalha com o Rolo Tomassi. O Rolo Tomassi ele é casado, mas ele está casado há um tempão. Esse outro cara já tomou um divórcio, se ferrou e ele começou a desenvolver umas regras dele. Continua sendo PUA, Red Pill, só que ele fala, não, tu não pode se relacionar com uma mulher que não tenha um emprego próprio, não se sustente. Tu não pode morar junto, tu não pode se casar. Então tá todo mundo meio que se adaptando da sua forma. Alguns dispostos a correr mais riscos, se relacionar mais com mulher, outros não. Os incels é aquela coisa, eles são celibatos involuntários, não estão conseguindo pegar ninguém. Mas de forma resumida, os três grupos, o problema deles é o governo, o problema deles é com as leis feministas e os três grupos querem que o governo saia do caminho. E são três grupos assim que de certa forma estão concordando em várias partes que o homem ele tem que ter mais autoridade que a mulher, ele tem que ter mais direitos que a mulher, tem que existir um certo retorno ao patriarcado. Os únicos grupos que não estão concordando com isso são os dois grupos mais imbecis, que são os dois grupos de extremos, que seria a extrema-direita e a extrema-esquerda. A extrema-direita seria o pessoal conservador, tradicionalista, religioso pra caramba, que quer que todo mundo tenha uma vidinha de década de 40, década de 50. O cara quer voltar no tempo. Todo homem trabalhando, toda mulher em casa cuidando dos filhos, o homem sustentando a mulher e os filhos.
Só que esses caras são tão escravocetas, tão sem bolas, que eles não veem nem problema com as leis feministas. Eles têm medo de falar mal de feminismo, discutir com qualquer mulher, porque eles não querem correr o risco de perder a esposa, a namorada, ou perder o sexo e tudo mais. E é o pessoal moralista, religioso, extrema-direita. Os PUAs e os Red Pill, eles têm um pouco disso também, mas eles estão com o tempo largando mão disso. Muitos PUAs, muitos Red Pillars, eles começaram, hoje em dia não fazem tanto isso, começaram a encher mais o saco dos MGTOWs pela mesma razão que os tradicionalistas e os conservadores. Porque se eles forem reclamar do feminismo e querer corrigir, chamar a atenção da mulherada e discutir com a mulherada, isso pode fazer com que eles percam uma esposa, percam uma namorada. Isso pode dificultar o acesso deles ao sexo. Só que com o tempo eles foram aprendendo a não fazer mais isso e concordar que realmente tem que tirar esses direitos, tem que tirar o governo da jogada. Mas o extrema-direita conservador e religioso, não, é o pessoal escravoceta, é o pessoal que usa até esse discurso que o homem e a mulher eles têm o mesmo valor na relação, essa ideia do egalitarianismo, que homens e mulheres são iguais, têm que ter os mesmos direitos, e que complementarianismo é um bando de babaca, é aquele babaca que toma chifre, a mulher se divorcia e ele não aprende nada com isso. Ele tá logo pronto para a hora que ele se reerguer financeiramente, casar de novo, tomar mais outros divórcios, ficar pagando um monte de pensão e tomar chifre, é o babaca. Esse é o extrema-direita. Aí no meio a gente tem assim, tem os PUAs, os Red Pills, os Incels, os MGTOW, os caras de movimento de direitos dos homens. Cada um tem um limite assim do quanto eles estão dispostos a tolerar para ter acesso à mulher, para ter acesso a sexo. Só que todos eles aí no meio eles concordam que o feminismo e o governo são os problemas maiores e as leis feministas. E daí tu tem a extrema esquerda. A extrema esquerda é o feministo, é o cucão. O feministo e o cucão, assim como o cara da extrema direita, tradicionalista conservador, ele também não quer chamar a atenção da mulherada. Eles acham que não tem nada de errado. Eles até apoiam o feminismo e não querem criticar o feminismo, não querem comprar briga com as mulheres. Também tem medo de perder esposa, perder namorada, perder sexo. E são os traíra, são os cucão, que são aqueles caras que estão nas marchas de vadias, nos grupos de militantes feministas e tudo mais, os babaca que estão lá segurando cartaz e sacudindo bandeirinha, e são os babaca que também estão apoiando a aprovação de mais e mais leis feministas. Porque na cabeça deles eles acham que, meu Deus, se eu conseguir ferrar os outros homens usando leis feministas, vai sobrar mais mulher para mim. Então esses são os dois extremos, os dois extremos do ginocentrismo. O ginocentrismo de direita, religioso, conservador, moralista, e o ginocentrismo de esquerda, que é o socialista, comunista, feminista, do feministo cuck. Esses são os dois grupos de extremos que eles não veem problema com o feminismo, eles não veem problema com o comportamento feminino. Eles não estão dispostos a tomar a autoridade deles, que é de direito, no momento que eles se tornam pais, no momento que eles se tornam maridos, que é a situação natural do mundo. E daí no meio, entre esses dois extremos, a gente tem MGTOW, Incel, PUA, Red Pill, Movimento de Direitos dos Homens, que são grupos que estão no meio que reconhecem que mulher é um problema, o comportamento delas, reconhecem que colocar o Estado no meio dos relacionamentos é um problema, reconhecem o problema das leis feministas, e são os grupos que estão no meio que concordam que tu tem que ter autoridade masculina no relacionamento. Até os incels perceberam isso. Tem que ter autoridade masculina no relacionamento, já que o relacionamento só funciona quando o cara é o provedor, que ele tem que ter autoridade sobre a mulher, sobre os filhos, que tem que ter punição para adultério, tu não pode simplesmente se divorciar e sair ganhando, tem que existir punição para fraude de paternidade. São todos grupos que estão meio de acordo. Só que cada um valoriza, de certa forma, a companhia feminina, o sexo, e está disposto a correr alguns riscos, ou alguns níveis de riscos para chegar a isso. Isso eu já falei. Então é isso. Eu espero que eu tenha cobrido uma boa parte desse conteúdo. Eu espero que todo mundo tenha entendido o que é o PUA, Pick-up Artists, que hoje em dia eles estão mais conhecidos como Red Pillers, os Red Pill. O que são os Incels, que são os celibatos involuntários. O que é MGTOW, quais são as diferenças entre esses três grupos, no que eles concordam, no que eles meio que discordam.
E os outros dois grupos extremos, que não são grupos da manosphere, não são grupos masculinistas, que eu achei interessante falar aqui no canal, que são esses, é o da extrema direita, que é o pessoal tradicionalista, conservador, moralista, religioso, que são os babaca, que estão dispostos a dar uma de escravoceta, e da extrema esquerda, que também é ginocêntrica, que é o feminista, é o cara cuquizão, comunista, feminista, que acha que vai ganhar buceta servindo de capacho pra mulherada.